Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana. Primeiro capítulo, Alvorada. Invasão do arquipélago das Marianas. Queda da Ilha do Enxofre. Rendição da ilha de Okinawa. Não há ato mais bárbaro do que a guerra. Não existe outro fato mais trágico do que a guerra. Entretanto, essa guerra ainda continuava. Bombardeio aéreo de Tóquio. Baseado na obra de Daisaku Ikeda. 3 de julho de 1945. Penitenciária de Toyotama. Meu querido. Meu querido. Oh, Ikui, você veio me buscar? Tudo bem em casa? Sim, todos estão bem. Eu fico muito feito a um verdadeiro ensino. A ignorância religiosa e as filosofias errôneas levaram o Japão a entrar numa guerra insana. E foi por isso que o presidente Makiguchi... Assim como Toda, o presidente Makiguchi foi acusado de crime ideológico e de violar a Lei de Segurança Nacional, sendo preso no dia 4 de julho de 43. Devido aos violentos interrogatórios e à extrema desnutrição, ele morreu em 18 de novembro de 44, aos 73 anos na prisão. Makiguchi-sensei, eu, Toda, haverei de realizar infalivelmente o seu mesmo? Obrigado. Mas este prédio certamente é um grande benefício do Gohonzon, graças à luta em prol do Sutra de Lótus que travei, dedicando a própria vida durante os 2 anos que estive na prisão. Daqui por diante, esta sede servirá como palco para grandiosas atividades. Vamos utilizá-la com todo cuidado, certo? Sim. Então, o seu menino está com 5 anos. Que tal? Está gostoso? Não faça a cerimônia, viu? Ainda tem bastante. E você vai poder levar alguns para casa, está bem? Todos os dias só penso na morte. Para mim e para o meu filhinho. Ora, mas isso é um grande absurdo. Morrer não é a solução. A vida de um ser humano é um bem muito mais precioso do que qualquer tesouro que possa existir no universo. Assim declarou Nichiren Daishonin. É um grande absurdo desprezar a vida. A senhora não deve fazer isso. Nessa guerra, muitos membros também tiveram as casas queimadas pelo bombardeio aéreo, perdendo muitos familiares. A maioria encontrava-se em total desespero. Por mais que esteja passando por um intenso sofrimento agora, se der continuidade à prática da fé, com certeza será feliz. E não somente a senhora, mas o seu filho também. A felicidade dele depende unicamente de sua prática. E então, a senhora acha que vai conseguir? Sim, eu vou me esforçar. Sim, por favor, esforce-se. Se a senhora tiver algum problema novamente, por favor, venha. Estarei aqui. Sim, muito obrigada. Ação de Nakano. Hoje marcarei sem falta o primeiro passo para dar continuidade à obra de meu mestre. Hoje é o dia do meu primeiro passo. No dia 18 de novembro de 45, foi realizada a cerimônia do primeiro aniversário de falecimento do presidente e fundador da Soka Kyoiku Gakkai. Mestre, lembro-me do que ocorreu em junho de 1943. Convocados pelo clero, fomos imediatamente ao templo principal Taisekiji. Na época, temendo sofrer represálias do governo militar, o clero submeteu-se às autoridades e alterou parte das orações silenciosas, apagou trechos importantes das escrituras e cometeu atos de grande heresia contra o budismo de Nichiren Daishonin. E além disso... Templo principal Taisekiji.
Por esta razão, o governo militar está extremamente irritado. Portanto, recusar o talismã shintoísta poderá agravar a situação. É como colocar mais lenha na fogueira. E então, Sr. Makiguchi, que tal a Hagakkai adotar o talismã, mesmo que seja temporariamente? Não aceitarei nenhum talismã shintoísta. O que eu lamento não é o fato de uma religião ser arruinada, mas a nossa nação perecerá. Eu temo que Nichiren Daishonin esteja certamente triste acerca desta situação. Não seria esta a época de advertir toda a nação? Eu não compreendo o que o templo principal teme. Toda, qual a sua opinião? Mestre, eu lutarei dedicando minha própria vida. Haja o que houver, seja para onde for, eu estarei sempre ao seu lado. Após este episódio, iniciaram-se as perseguições do governo militar. No dia 6 de julho, o presidente Makiguchi foi detido em Shimoda. No mesmo dia, eu também fui detido em minha casa, em Shiroganedai. Fomos acusados de crime de lesa majestade e de violar a Lei de Segurança Nacional. Aquela foi a última vez que me encontrei com o presidente Makiguchi. Diante da forte opressão do governo militar, muitos membros afastaram-se da prática da fé. Porém, o presidente Makiguchi lutou contra o autoritarismo sem retroceder um passo sequer e veio a falecer no cárcere. Ele devotou a vida como mártir da lei mística. O mestre deixou a prisão somente com a morte. Eu, seu discípulo indigno, deixei a prisão com vida. O que é que eu devo fazer? Logicamente, é uma coisa muito evidente. Declaro definitivamente perante todos os senhores que eu, Toda, mesmo que ninguém o faça, realizarei o Kosen Rufu infalivelmente. Toda decidiu mudar o nome da Soka Kyoiku Gakkai para Soka Gakkai e colocou a placa de sede da Soka Gakkai no prédio da editora. Ah, Sensei, ficou maravilhoso. Isso dá um novo ânimo para todos nós. É um novo começo, uma nova partida. O objetivo da Gakkai não deve se restringir apenas ao campo da educação, mas abranger todas as áreas como a política, a economia, a cultura, de forma a impulsionar a sociedade, proporcionando vitalidade a todas as pessoas. A salvação deste país está nas mãos dos ilimitados valores humanos que, baseados na grande doutrina da lei mística, hão de surgir sucessivamente desta sede central. De outra forma, será impossível salvar esta nação. E quais serão esses valores humanos? É isso, são os jovens. A verdadeira democracia é muito mais do que isso. A verdadeira democracia não se constrói somente através da mudança do sistema político e da estrutura social, mas através da transformação interna de cada ser humano. Esse é o ponto principal e é a base de tudo. Compreendem? Ou seja, tudo começa a partir da revolução humana de cada indivíduo. E então, senhorita Kiyohara? É sim. Veja bem, a sua própria revolução humana, a minha, a do Yamadaira, a revolução humana de cada um. É a partir daqui que surge a democracia. Não se trata apenas de uma questão de sistemas ou de política. O ser humano é o mais importante. Devemos iluminar a vida das pessoas, especialmente aquelas que estão sofrendo as consequências da guerra. A Soka Gakkai estava partindo para uma nova jornada rumo a Kosen Rufu. Toda iniciou a explanação do Sutra de Lótus na nova sede da Gakkai. Antes de entrar na explanação do Sutra de Lótus, o mais importante é compreender o que vem a ser Nam-myoho Renge-kyo de Nichiren Daishonin. Compreendendo isso já será o suficiente. Vamos iniciar por esta questão. Primeiramente, vamos estudar o que vem a ser Nam-myoho Renge-kyo. Nan não quer dizer que o Sul não existe. Nan é uma palavra em sânscrito e foi traduzida para o chinês como devotar a própria vida. Vocês todos entenderam? Sim, senhor. Portanto, agir no estado de Nan significa simplesmente oferecer o corpo e o espírito à causa da fé. O Myoho Renge-kyo indica os 28 capítulos do Sutra de Lótus de Sakyamuni. Na época atual, indica o Nam-myoho Renge-kyo do budismo de Nichiren Daishonin.
Mas eu devo deixar bem claro a todos vocês que somente o budismo de Nichiren Daishonin pode salvar as pessoas dos últimos dias da lei. Todos procuravam ouvir com toda a atenção para não deixar escapar uma única palavra. Senhor Toda, então todos nós somos bodhisattvas da Terra que possuem a nobre missão de salvar as pessoas? É isso mesmo, sem nenhuma dúvida. E será que todos vocês conseguem sentir que são nobres bodhisattvas da Terra? Eu nunca havia pensado nisso. Nem eu. Isso. Dificilmente conseguimos reconhecer que somos bodhisattvas da Terra, mas Daishonin afirma claramente que as pessoas que recitam o Nam-myoho Renge-kyo na era dos últimos dias da lei são bodhisattvas da Terra. Isso não é extraordinário? Somos, na realidade, os genuínos bodhisattvas da Terra. Embora estejamos trajando roupas velhas e estejamos com fome, Konishi, Seiki, Kiyohara, todos nós somos bodhisattvas da Terra. Portanto, é importante que vocês acreditem e tenham a plena convicção disso. Todos vocês entenderam? Sim, claro. Com a sua benevolência infinitamente vasta e profunda, o Senhor levou-me até a prisão. Graças a isso, consegui ler o Sutra de Lótus com a minha própria vida. Além disso, pude tomar a decisão de devotar-me inteiramente em prol da paz mundial pelo resto da minha existência. Observe-me, por favor. Apesar de ser um homem sem virtudes, haverei de seguir o seu ideal e cumprirei sem falta a missão da Soka Gakkai. Serei digno de receber seus elogios quando estiver com o Senhor na terra iluminada do Buda. É o juramento de seu discípulo Josei Toda. Sakata, hoje vamos convidar o Yamamoto sem falta para a reunião de palestra. Minha vida! Yamamoto. Ah, Yamamoto, no próximo dia 14 de agosto à noite, haverá uma palestra sobre filosofia em minha casa. Não quer participar? Filosofia? É sobre filosofia da vida. É filosofia de Bergson? Bergson? O que é isso? Quem vai ser o palestrante? É o professor Josei Toda. Ele é extraordinário. Você tem que ir. Josei Toda? Mas ele é filósofo? Olha, Yamamoto, ele ensina uma filosofia que esclarece as questões fundamentais sobre a vida. Eu virei buscá-lo, não se preocupe, nós podemos ir juntos. Parece interessante, eu vou sem falta. Vamos juntos, então. Eu também venho para te buscar. Obrigado, eu vou esperar. O governo de Kamakura, toda a camada social do Japão, desde as autoridades feudais até as pessoas comuns, adoravam um Buda exposto no budismo provisório. Nesse meio, Nichiren Daishonin declarou que essa adoração era uma doutrina maléfica que conduzia o povo para a infelicidade. Não parece uma palestra sobre filosofia da vida. É mais uma explanação sobre o budismo. E essas pessoas tão atentas. Esta tese sobre o estabelecimento do ensino correto para a paz da nação foi escrito por Nichiren Daishonin 700 anos atrás. Podemos até dizer que ele escreveu esta tese para nós que estamos vivendo esse período de crise pós-guerra. A ação fundamental de todos os problemas, sejam de ordem pessoal, familiar ou de uma nação, somente será encontrada nesta filosofia do budismo. Por que ele olha tanto para mim? O meu desejo é eliminar toda a infelicidade e a miséria da face da Terra. Tornar isso uma realidade é chamado de Kosen Urufu. O que é que vocês acham? Vamos realizar juntos? Sim! Vamos sim! Vamos. É extraordinário. Como ele pôde tocar tanto meu coração? Sensei, eu trouxe Yamamoto. Eu gostaria de apresentá-lo. É meu colega de escola. Ah, é um prazer. Venha mais pra frente, por favor. Sim. Yamamoto, me diga, quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Ah, você tem 19 anos. Senhor, será que o senhor se importaria se eu fizesse algumas perguntas? Ah, pode fazer.
acidentes e calamidades naturais. Não saber o que irá acontecer é a nossa vida. Esses problemas ainda são simples, como pequenas ondas na superfície d'água. Existe, porém, um sofrimento maior, quase impossível de encontrar a solução. Bem, como resolver a questão da vida e da morte? Eis a questão fundamental do ser humano. Isso, no budismo, é chamado de nascimento, velhice, doença e morte. Sem entender essa questão, não é possível encontrar um modo correto de vida. Lamentar o fato de ter nascido não vai adiantar nada, por mais que queiram ser eternamente jovens, com 20, 21 anos, ou que não queiram envelhecer. Daqui a 40 ou 50 anos, todos vocês serão velhos enrugados como uma ameixa seca. Existe uma filosofia tão majestosa como esta. Ele fala sobre a religião que ora o Nam-myoho Renge-kyo, mas não parece ser um sacerdote. Quem é ele, afinal? Meu jovem, é muito importante pensar sobre o que é uma vida correta. Mas enquanto pensa nisso, que tal você estudar e colocar em prática o budismo de Nichiren Daishonin? Você é ainda jovem. Com toda certeza, descobrirá naturalmente o caminho por uma vida correta. Pila, de paz e de cultura. Você concorda comigo? Que conclusão rápida. Além disso, não deixa a menor sombra de dúvida. Creio que posso confiar nas suas palavras. Mas o que ele irá representar para mim? Sensei, eu gostaria de agradecer muito. Há um célebre ditado chinês que diz: faz bem pensar mais uma vez, embora concorde. É bom pensar mais uma vez, embora discorde. Acreditando no seu conselho de estudar e de praticar, por ser um jovem, eu peço que me permita segui-lo para poder aprender. Com sua licença, como prova de agradecimento, gostaria de declamar uma poesia que eu mesmo compus, apesar de pouca habilidade. Ó viajante, de onde vens e para onde irás? A lua desce no caos da madrugada, mas eu vou andando antes do sol nascer à procura de luz, no desejo de varrer as trevas da minha alma. A grande árvore que nunca se abalou, na fúria da tempestade eu procuro. Neste encontro ideal, sou eu quem surge da terra.